Olá, bem-vindos ao FMPcast. O nosso tema, a reforma tributária. Em 2025, alguns institutos já estão sendo aplicados, mas há polêmica sobre a isenção de quem ganha até R$ 5.000 ou quem vai pagar mais por ganhar R$ 50.000, que é o nosso caso aqui, somos bem remunerados. Brincadeiras à parte, estamos recebendo o Dr. Gustavo Mazina, que é advogado, professor aqui da graduação, da pós-graduação e também presidente do IET, o Instituto de Estudos Tributários. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Zanuso. Sempre um prazer poder colaborar aqui com a FMP. Bom, vamos atualizar então. No ano passado nós fizemos um cast falando da reforma tributária. Parte dela já começa a ser implementada. Sim. Vamos atualizar isso para depois chegar no assunto que eu mancheteei. Ótimo. Como a gente falou no nosso último encontro, o ano passado foi implementada, né, a reforma tributária relativa ao consumo, né? Nós temos, é possível pensar, três grandes pilares de tributação no mundo, né? O que afinal pode ser tributado, né? Bom, pode ser tributado o patrimônio das pessoas, pode ser tributada a renda das pessoas, ou pode ser tributado o consumo de produtos, de bens ou serviços, né? A reforma tributária que foi iniciada aqui no Brasil ano passado, essa reforma ela focou na tributação do consumo. Então, a partir de uma mudança constitucional, houve uma alteração que vai ser feita ao longo de muitos anos, uma transição longa, e com isso vai se extinguir, ou irão se extinguir 5 tributos que nós temos hoje, né? O ICMS, que é devido aos estados, o ISS, Imposto sobre Serviços, que é devido aos municípios, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é devido à União, e as contribuições ao PIS e à COFINS, que incidem sobre a receita das empresas. Esses 5 tributos serão extintos ao longo dos anos, né? Depois de uma transição, de uma longa transição. E no lugar desses tributos foram criados um imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vem a substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. Então o IBS ele vai cumprir essa dupla função. E foi criada também uma contribuição chamada de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que é uma contribuição que será destinada à União. Também foi criado um chamado imposto seletivo, que em alguma medida vai cumprir uma função que hoje é do IPI, que é a função de onerar, tornar mais caro o consumo de itens, de produtos que sejam nocivos à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente. Então, essa é a mudança que foi implementada a partir do ano passado e que vai começar a ser aplicada agora a partir de 2026. Então, o ano que vem, as empresas já começam a ter um duplo regime de tributação, porque durante a transição elas seguirão pagando ICMS, PIS, COFINS, IPI, mas com o passar dos anos vai sendo reduzida a carga tributária desses tributos antigos, vamos chamar assim, e vai se criando uma alíquota que vai aumentando ao longo dos anos para os tributos novos, até que lá em 2033 se terminem de vez os tributos antigos e aí fiquem valendo somente IBS, CBS e imposto seletivo. E essa mudança constitucional que foi feita ano passado, ela já foi regulamentada por uma lei complementar, né? Existe uma lei complementar que já foi editada, que traz o regramento, fato gerador, contribuintes desses impostos novos, né? O que ainda não foi estabelecido, né? Dentre outros pontos que precisam ser estabelecidos ainda. Não há ainda uma alíquota fixada a respeito desses dois tributos, né? Do IVA dual, né? Por que IVA dual? IBS de um lado, CBS do outro, né? Ainda não se chegou a uma definição da alíquota, né? Se fala em 27%, já se falou em 26%, 28%, vai ser algo em torno disso, né? Mas isso ainda depende de uma maior definição. Bom, os dados estão rolando ainda nesse aspecto, né? Bom, recentemente o governo anunciou que quer isentar as pessoas que ganham até R$ 5.000, né? Isso parece uma boa notícia e tal. De outra parte, diz que vai cobrar um valor maior de quem ganha acima de R$ 50.000. O que é falácia aqui, o que é verdadeiro e qual é o impacto na sociedade de uma maneira prática? Sim. Bem, tendo-se estabelecido essa reforma tributária sobre o consumo, o governo federal ele coloca seus olhos agora na tributação da renda, né? Eu falava antes, nós temos 3 pilares, né? Patrimônio, renda e consumo, né? O consumo foi objeto da reforma tributária que já se estabeleceu e agora o governo federal ele começa a se direcionar para a tributação da renda. E na tributação da renda, o que foi apresentado agora dias atrás? Um projeto de lei por parte do governo federal, feito pelo governo federal,
que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, né? Como é que funciona o imposto de renda das pessoas físicas aqui no Brasil, né? O imposto de renda das pessoas físicas, ele se dá através de uma tabela, né? A chamada tabela progressiva do imposto de renda, que estabelece faixas de rendimento para as pessoas e cada faixa tem a sua respectiva alíquota. Então, a pessoa que ganha hoje, né, até R$ 2.600 por mês, ela não paga imposto de renda. Ela está isenta, é a faixa de isenção do imposto de renda. A que paga acima de 2.600 até um determinado valor, paga uma alíquota de 7%. Depois, acima desse valor, paga de 15% até chegar à alíquota máxima de 27,5%. Né? Então, a ideia do imposto de renda é, quanto maior o rendimento, a renda da pessoa, maior será a alíquota que ela se sujeita, né, em relação ao imposto de renda. O que o governo federal propõe agora? Ele propõe aumentar a faixa de isenção da tabela do imposto de renda. Em outras palavras, as pessoas que, passado esse projeto, né, caso ele seja aprovado, isso agora é encaminhado ao Congresso Nacional, vai ter uma discussão no Parlamento, no Poder Legislativo, caso se torne lei, né, o que acontecerá? Bom, essa faixa de isenção que hoje pega as pessoas que ganham até R$ 2.600, vai atingir as pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês. Ou seja, um espectro maior da população deixará de pagar imposto de renda. Todas as pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês não mais precisarão pagar imposto de renda. O que é uma medida positiva para grande parte da população brasileira que se encontra nessa faixa. E as pessoas que ganham entre 5 e 7 mil reais, elas terão não uma isenção total, mas uma isenção relativa. Passarão a pagar menos imposto do que pagam hoje. Essa é a medida que o projeto estabelece em termos de isenção. Agora, em razão desse aumento da faixa de isenção do imposto de renda, o governo federal sabe que terá um decréscimo, uma redução da receita pública que ele arrecada. O governo federal passará a arrecadar menos a título de imposto de renda, porque ele vai aumentar a faixa de isenção. E em razão disso, o governo federal propõe, nesse mesmo projeto, uma medida de compensação. O governo precisa buscar em outra fonte o recurso que ele não mais receberá por aumentar essa faixa de isenção do imposto de renda. Vai ter que equilibrar a conta. Vai ter que equilibrar a conta, né? Reduzindo a receita pública que ele recebe, com esse aumento da faixa de isenção, ele vai ter que buscar uma outra receita pública para compensar isso. E nesse projeto está sendo proposto como uma medida de compensação a tributação adicional, a maior, das pessoas que ganham acima de 600 mil reais ao ano, ou 50 mil reais ao mês. Então a ideia aqui é que as pessoas que ganham mais de 50 mil reais ao mês paguem mais imposto de renda do que pagam hoje, para compensar a isenção que estaria sendo dada, né, que foi proposta, para as pessoas que ganham entre 2.600 e 5 mil reais. Então, se tributa menos quem ganha 5 mil, ou não se tributa, e se tributa mais quem ganha acima de 50 mil reais. O que vem junto a isso, né, e que tem causado aí uma série de discussões no âmbito tributário, é que para chegar a essa conta, o governo federal ele pretende tributar os chamados dividendos. E aqui talvez se encontre a maior polêmica desse projeto de lei que foi apresentado pelo governo federal. Os dividendos, Zanuso, são aquela parcela do lucro das empresas que é destinada, que é direcionada aos seus sócios. Então, duas pessoas resolvem montar uma empresa para ganhar dinheiro com essa empresa, a empresa começa a faturar, ela começa a lucrar com esse trabalho que ela vem exercendo, né? E no final de um determinado período, os sócios se remuneram com uma parcela dos lucros que a empresa gerou. A empresa gerou, por hipótese, 100 mil reais de lucros, os sócios estabelecem que vão dividir 60 mil reais, 30 para um, 30 para o outro. Esse lucro, quando é repassado ao sócio, a gente chama de dividendos. Os dividendos, desde 1995, eles são isentos de imposto de renda no Brasil. Então, quem recebe dividendos, o sujeito tem uma empresa, e pode ser uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande. Então é importante que se diga isso. A isenção dos dividendos, ela atinge não somente os grandes empresários do Brasil, que têm grandes corporações, mas ela atinge também o sujeito que tem uma padaria junto com seu primo, a cabeleireira que junto com uma amiga montou um pequeno negócio, né? Todos eles recebem dividendos que hoje são isentos do imposto de renda. Mas por que eles são isentos dos dividendos, né? Por que hoje a pessoa física não paga imposto de renda sobre os dividendos que recebe da sua empresa, né?
Porque esses dividendos, na verdade, já foram tributados no âmbito da pessoa jurídica. A pessoa jurídica também paga imposto de renda, né? A gente tem imposto de renda da pessoa física e também tem imposto de renda da pessoa jurídica, né? Então a pessoa jurídica, ela paga seu imposto de renda e os dividendos são o lucro que resulta depois da tributação sofrida pela pessoa jurídica, depois da tributação sofrida pela empresa. Então isso significa que aqueles dividendos já foram tributados no âmbito da pessoa jurídica. E por isso, lá em 95, se entendeu por não tributá-los novamente no âmbito das pessoas físicas que recebem a título de sócio, né, esses dividendos. Né? Chega a ser uma bitributação ou não? Tecnicamente não seria uma bitributação em termos jurídicos. Que não, né? É a mesma coisa sobre o mesmo valor. São pessoas diferentes recebendo, né, o mesmo dinheiro, dá para a gente pensar assim, mas juridicamente não seria uma bitributação. Mas o que vai ocorrer aqui... Mas a pessoa é cobrada 2 vezes na prática. Aí que se encontra o ponto. O que vai acontecer aqui, e esse é o ponto da discussão que tem sido enfrentado, é que lá em 95 se fez uma opção por concentrar a tributação dos lucros na pessoa jurídica. E aí não se tributava mais no sócio quando recebe. Agora está se buscando tributar de novo esse mesmo valor na pessoa física. E um dos discursos que o governo apresenta é, poxa, isso é feito em vários países. O Brasil é um dos poucos países que não tributa o dividendo. É um dos poucos que não tributa. Mas é preciso se colocar uma vírgula. Nesses outros países, se tributa menos o lucro da empresa e se tributa também o dividendo, para chegar num resultado total parecido com aquele que já se tem no Brasil hoje. Entendi. O que o governo federal propõe agora é manter a alta tributação das pessoas jurídicas, como se encontra hoje, e, além disso, tributar os dividendos recebidos pelas pessoas físicas. Né? Esses dividendos serão tributados por uma alíquota de até 10%. Né? E aí tem um cálculo complicado que permite um desconto por parte da pessoa física que recebe esses dividendos, considerada a tributação alíquota efetiva, se fala, que foi imposta, que foi sofrida pela pessoa jurídica. Então teria a possibilidade de descontar um pedaço do que foi pago pela pessoa jurídica daquilo que estaria para ser pago agora pela pessoa física. Mas o fato é que os dividendos serão tributados e hoje não são. Né? Então vai ter um acréscimo de tributação nesse sentido. E para aqueles não residentes do Brasil, isso se tornará ainda mais agressivo, talvez, porque eles terão essa mesma tributação dos dividendos retidos na fonte. Né? Então imagina um sócio estrangeiro de uma empresa que se encontra aqui no Brasil, quando os dividendos forem remetidos para ele lá fora do Brasil, já tem uma retenção mordido de 10%, né? E esse sujeito vai ter eventual direito a um crédito, aí a depender da legislação do país onde ele se encontra, aí é algo mais complexo. Mas basicamente é isso, vai se tributar os dividendos que hoje são isentos. Isso vai gerar agora inflamadas discussões, né? Porque, de um lado, a gente sabe que o salário mínimo, né, de 1.518 não é nem perto do que o Diese diz, que é de 6.600 e alguma coisa. Tem justiça tributária aqui? Podemos usar esse termo? Sim, acho que sim. Eu não vi até agora ninguém indo contra o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. As pessoas com quem eu tenho conversado sobre o tema, todas elas até agora se mostraram favoráveis ao aumento da faixa de isenção, porque efetivamente uma pessoa que ganha entre R$ 2.600 e R$ 5.000 não teria condições de se manter de forma digna a si e a sua família, né? Então por isso ela deveria ser isentada do imposto de renda. As discussões, na verdade, que eu tenho participado se focam muito mais, estão muito mais centradas na parte relativa à compensação do que a parte relativa ao aumento da faixa de isenção, né? Por quê? Porque se teme muito que a tributação dos dividendos ela vá diminuir o interesse das pessoas em estabelecer negócios, em abrir empresas. Sim. Porque vamos imaginar o seguinte, né? Hoje, né, no atual cenário do Brasil, nós temos uma taxa de juros alta, elevada. Então, os bancos, as instituições financeiras remuneram com taxas altas o valor que alguém coloca no investimento, uma renda fixa, por hipótese. Né? Esse sujeito, ao invés de colocar o dinheiro dele no banco com total segurança para receber uma taxa alta, que é o que está sendo pago hoje, a opção dele, a hipótese dele, é se arriscar num negócio, num cenário de total insegurança, montar seu negócio, correndo uma série de riscos, para ter, além da tributação da pessoa jurídica, mais uma tributação de até 10% sobre dividendo. Será que esse sujeito não vai perder interesse?
Será que isso não vai diminuir o interesse das pessoas em montar negócio? E mais ainda, se for um sócio estrangeiro, né? Que aí vai ter na fonte já a tributação desses 10% antes desse dinheiro chegar a ele. Então, a crítica está muito centrada nisso, né? Será que em termos econômicos, essa medida não traria uma redução no interesse das pessoas em abrir novos negócios, né? É bem interessante. Algo a mais, doutor? Basicamente seria isso, Zanuzzi, e a gente agora precisa acompanhar de perto a discussão que vai se dar no Congresso Nacional, né? Esse é um projeto polêmico, é um projeto de difícil aprovação, né? Mesmo num momento como o atual, né? Um momento de reformas, em que o Congresso tem se mostrado alinhado ao governo federal, né? A gente viu isso na reforma tributária, mas esse é um projeto delicado, né? Então a gente precisa acompanhar de perto o tramitar desse projeto no Congresso Nacional. Obrigado e a gente certamente voltará a conversar. Sem dúvida. Prazer. Dr. Gustavo Mazina, professor da graduação, da pós-graduação aqui da FMP, advogado, especialista em Direito Tributário, doutor em Direito Tributário e presidente do IET, o Instituto de Estudos Tributários. Um grande abraço, compartilhe esse conteúdo e faça com que mais pessoas entendam o que está acontecendo, porque cedo ou tarde vai chegar no seu bolso. Grande abraço e até a próxima.